Fala galera do canal A Hora do Nocaute. No vídeo de hoje eu vou repercutir um pouco das coisas que vem acontecendo aí no UFC nos últimos tempos, né? Algumas notícias, vou falar sobre resultados de lutas, né? Algumas previsões, né? Um olhar aí para o futuro aí do que pode acontecer nas categorias do UFC, ali entre os principais lutadores, quais lutas devem ser casadas. Vou repercutir também é, lutas que foram marcadas e resultados, né, recentes, como eu disse. Também vou estar falando, dando a minha opinião aí, e vou também justificar a minha ausência nesse período aí que eu não tenho publicado vídeo no nosso canal aí. E prometo voltar agora novamente aí com bastante regularidade, trazendo bastante conteúdo para vocês. E se não for pedir muito, por favor, já deixa o like aí no vídeo para a gente conseguir retomar aí a nossa produção de conteúdo, retomar o nosso ritmo de antes aí no canal. Comentem aí o que vocês estão achando aí do UFC aí nesses últimos tempos, das lutas que tiveram. A gente teve bastante coisa, né? E por favor, se puderem, se inscrevam no canal para continuar fazendo esse canal crescer, deixando uma comunidade mais forte aqui pra gente. Ative o sininho para vocês acompanharem os conteúdos que eu vou voltar a lançar aí, e pra gente estar discutindo e para todo mundo estar por dentro do que acontece aí no mundo do MMA, no mundo do UFC. Fechado? Então, bora pra resenha. Primeiro, óbvio, eu vou justificar minha ausência nesse período aí, de umas 2 semanas, né, que eu tô por fora. Eu fiquei por fora nesse tempo porque eu fiquei muito doente, né? Eu tenho quadro de sinusite, né? E eu tive problemas com isso, então eu tava tossindo bastante, né? Tava com a voz bem ruim, então eu não consegui gravar porque, cara, não posso nem falar de minuto em minuto eu tava tossindo, porque era coisa assim, segundos ali, e quanto mais eu falava, mais eu tossia, então ficou bem inviável mesmo pra mim gravar, né? E também tava muito ruim, eu tava muito rouco, tudo mais, então realmente não dava pra mim fazer os vídeos e entregar vídeos com alguma qualidade pra vocês, porque a minha condição não permitia isso. Porém, agora, né, já recuperado, nós vamos voltar ao ritmo aqui. Vou produzir bastante coisa, vou voltar com outros quadros, né, como eu prometi lá de psicologia, que eu iria falar do Max Holloway. Eu vou fazer esse vídeo, até aproveitar que esse final de semana não tem UFC, então eu vou trazer algo aí diferente, algo legal aí para vocês poderem assistir. E bora repercutir coisas que aconteceram, né? Eu quero começar falando um pouco do UFC 319, né? E nas suas principais nuances, né? Eu quero falar um pouco, começando, né? Claro, sobre o Chimaev, né? Que performance, né, cara? Eu imaginava que o Chimaev ia vencer, né? Eu cravei aqui no canal, né? Felizmente, nesse palpite eu fui certeiro. Falei que o Chimaev ia se tornar campeão, né? E admito que na semana da luta deve ficar um pouco receoso, porque eu vi outros lutadores, né? Como o Durinho, como o Henry Cejudo, caras, assim, desse patamar aí, e nesse conhecimento que eles têm, falando, né, que achavam que o Duplessis ia ganhar e tudo mais. Eu falei, pô, será que eu vou errar nesse palpite aí? A galera tá certa. E, tipo, eu acreditava muito também nos pontos que eles traziam, né? Porém, eu ainda mantive a minha opinião, achava que o Chimaev ia se tornar campeão, mas eu não imaginava que ia ser da maneira que foi. Achava que o Chimaev ia se tornar campeão, impondo aquela blitz que a gente conhece dele lá, que de certo modo teve na luta, a gente sabe, né? Ele começou forte, né? Só que a diferença do que eu pensava para o que aconteceu que eu imaginava que essa imposição dele ele já ia, talvez, conseguir finalizar, entendeu? Ou arrumar algum nocaute técnico ali num ground and pound, né? E não foi o que aconteceu, né? Ele cansou o Duplessis, né? Desgastou o Duplessis e dominou o Duplessis por 25 minutos ali. Teve o recorde, né, de controle sobre um adversário na história do UFC. Foi realmente bizarro o que ele fez, né? Após a luta até
ganhou a faixa preta do Fin Fo, que é o treinador de jiu-jitsu dele. Cara, performance, assim, pra ficar marcada pra história. Eu sei que tem uma galera, assim, talvez até alguns de vocês vão me assistir aí e vão falar, mas fez um antijogo e tudo mais. Galera, se vocês não querem ver grappling, esse tipo de coisa, cara, vocês vão assistir um WBC, né, que é boxe, vão assistir um Glory, que é kickboxing, entendeu? MMA é isso, MMA tem grappling, entendeu? E isso é algo extremamente relevante. E fazer o que ele fez não é pra qualquer um, não é fácil. Então, cara, pra mim, eu acho que a gente só tem que tirar o chapéu e aplaudir o Shimaev pelaquela performance, cara. Foi algo extraordinário. E ele fez o que fez contra um craque, né? Que é o Duplessis. O Duplessis não é qualquer lutador. É um lutador de altíssimo nível. Merece todo o respeito. Inclusive, merece muito respeito por ter sobrevivido a tudo que o Shimaev fez. Eu achei que ele foi mal ali nas defesas dele ali, né? Em deixar o Shimaev, assim, fazer o jogo que fez. Né? Porém, ele também foi muito duro, tá? Porque ele aguentou aquilo durante a luta toda, entendeu? Então, é digno de muito respeito, né? E ele também não foi um cara que deu desculpas depois, né? Deu o braço a torcer, falou que o Shimaev foi melhor e falou que ele vai voltar a treinar e que ele vai se recuperar. Vamos ver, vamos aguardar aí o próximo passo aí do que vem pro Duplessis, quando ele volta a lutar. O Shimaev já queria lutar esse ano, né? Mas não vai acontecer. Não vai ter tempo hábil ali pelo andar da categoria, né? Inclusive, já aproveitando para falar da categoria dos médios, o Flan Fernandes vai lutar no UFC Fight Night de Vancouver contra o Renier de Ridder, na luta principal, né? Se eu não me engano, vai ser no dia 18 de outubro, se eu não me engano, é essa a data. E dali pode sair o próximo desafiante também, não nesse final de semana, no próximo. E a gente também vai ter o UFC Paris, que a gente tem o Caio Borralho e o Imavov também fazendo a luta principal. Cara, eu acho que ali vai depender muito da performance e da maneira que cada lutador vai vencer para sair o desafiante, porque ambas as lutas parecem muito Title Eliminator, né? Tanto a de Paris quanto a de Vancouver. Então eu acho que não vai bastar para os atletas ali apenas vencer. Vai ter que convencer, vai ter que ter uma performance impactante. Não sei nem falar, vai ter que dar show, mas vai ter que ter dominância, vai ter que ter força, vai ter que fazer barulho nessa vitória. Então, vamos ver. Vai depender muito desses resultados para ver quem será o próximo aí a desafiar o Shimaev. E infelizmente esse desfecho, né, que se tomou prejudica um pouco, né, o próprio Imavov e o Caio, né, porque ali a gente sabia que quem vencesse ali já era o desafiante. Porém agora se criou esse outro cenário e que vai ter que fazer com que eles se dediquem mais e façam mais, né, para poder serem os próximos desafiantes. E já que a gente também falou do Caio, vamos aproveitar para falar de outro nerd, vamos falar do Carlos Prates, que ganhou performance da noite ali no UFC 319, nocauteou o Geoff Neal com aquela cotovelada giratória maravilhosa, foi um nocautaço. Cara, que cara que dá show, que cara talentoso é o Carlos Prates, né? Ele, né, mesmo com o lifestyle que algumas pessoas não gostam, né, que é um cara, né, o fumante, né, um cara que curte ir pra balada, né? Inclusive depois da vitória dele ali contra o Geoff Neal, ele foi pra uma balada lá em Chicago, lá, falou que bebeu como nunca bebeu na vida dele. E ainda assim, ele fazendo tudo isso, ele é o lutador que é bizarro olhar isso, mas ele é realmente um craque, pô. Ele tem um nível de Muay Thai maravilhoso, cara. É bonito de ver realmente ele lutar, olhar a técnica dele. Ele é um striker de excelente nível e subiu no ranking, né? Agora é o nono. E ele pediu luta no Brasil, né, pro Dana White, né? O Dana White até falou que daria essa luta para ele. Porém, eu acho que os tops ali da categoria que estão na frente dele
não iriam vir para lutar com ele no Brasil. E ele também acho que não deve ter tido, sei lá, grandes propostas para enfrentar alguém, às vezes, que está até atrás dele no ranking. Porém, falam-se muito que ele agora não vai lutar no Brasil e que ele volta provavelmente em novembro, no pay-per-view de Nova York. E também quem volta no pay-per-view de Nova York é o Leon Edwards, né? O ex-campeão dos meio-médios também vai estar de volta nessa data. E foi a luta que o Carlos Prates pediu para o Brasil, mas dificilmente, né, o Leon Edwards ia aceitar essa luta para o Brasil. E Nova York, na minha opinião, é até melhor para o Prates, porque se o Prates realmente tiver essa luta confirmada contra o Leon Edwards e sem Nova York, que ele vencer lá, vai ser muito bom para ele, porque Nova York geralmente é um dos pay-per-views mais bem vistos do calendário do UFC no ano. E é um dos que tem maior número de audiência, geralmente vai em card grande para lá. Então o Carlos já esteve num card muito bom aí, que foi esse do UFC 319, e ele pode estar no de novembro. Se ele vence, para mim faria mais barulho ele vencer o Leon Edwards no pay-per-view de Nova York do que no Fight Night no Rio. Então, eu acho que talvez seja até melhor para ele que essa luta aconteça, ou eventualmente com outro lutador, em Nova York, pela visibilidade, e até porque o Dana White gosta dele, então se ele vencer bem e vencer um top assim nesse pay-per-view, ele vai subir, ele vai se enfiar lá com a galera de cima ali para disputar uma vaga ali pelo cinturão, né, para poder enfrentar quem for o campeão aí no futuro. E ainda também falando do UFC 319, a gente teve aquele nocautaço do Lerone Murphy pra cima do Aaron Pico, né? Cara, que nocaute bonito. Pra mim foi o nocaute da noite, pra mim foi o nocaute mais bonito pela questão da dificuldade, sabe? De você ter que acertar o timing do adversário na hora que ele vai vir pra cima de você, pra você pegar de encontro em um golpe daquele giratório, uma cotovelada. Cara, só para quem é de altíssimo nível, que é o caso do Lerone Murphy. Inclusive, eu apostei que ele iria vencer. Infelizmente, eu não pude, né, fazer meu vídeo de prévias, né, para vocês, por conta do que eu já expliquei. Mas dentro dos meus palpites era vitória do Lerone Murphy. Não por merecimento, Aaron Pico, alguma coisa e tal, mas é porque eu não vi muitas lutas do Aaron Pico, né, lá no Bellator, PFL e tudo mais. Então eu apostava no Lerone Murphy porque eu já tinha visto outras lutas do Lerone Murphy, né? Então eu estava já mais acostumado, né? E mais familiarizado com o jogo dele. Então eu imaginava que viria uma vitória dele por esse motivo, não por alguma coisa mais específica e tudo mais. E fui feliz em ter acertado porque ele realmente entregou para mim o melhor nocaute da noite, um puta momento. E fez barulho agora, né? Chegou ali, até o Volkanovski falou que aceita lutar com ele. E aí coloca um pouco na água do chope do Jean Silva lá pro UFC Note, né? Porque a gente imaginava, né, que o UFC Note ali, se o Jean venceu o Diego, a gente imaginava que o Jean poderia disputar o cinturão na sequência, né? Porém, talvez o Jean vai ter que ter uma apresentação assim fora do normal, né? Algo surreal ali contra o Diego ali, uma passagem de carro assim absurda, nunca vista no UFC para ele se colocar como o próximo desafiante, porque o que o Lerone Murphy fez foi muito grande, né? E ele se coloca forte como postulante ao cinturão, né? E ele vai poder furar a fila aí do Movsar Evloev, né? Que inclusive até fiz vídeo no canal falando que ele poderia ser o próximo. Vai furar a fila lá do Yair Rodrigues, que também prometeram a ele que ele teria uma oportunidade pelo cinturão. Temos que aguardar e ver os próximos passos. Eu acho que o UFC vai esperar o UFC Note para ver o desenrolar da luta do Diego e do Jean, para aí tomar uma atitude, tomar um partido, né? E decidir quem vai ser o próximo desafiante ao cinturão dos penas contra o Volkanovski. Porém, dito isso, né? Fiquem ligados hoje lá na página do Instagram do Dana White. Fiquem ligados hoje
nas páginas do UFC e tudo mais, porque o Dana White hoje vai fazer uma live no Instagram dele. Geralmente quando ele faz isso, grandes notícias, grandes lutas vêm aí sendo anunciadas, então eu peço para que vocês fiquem ligados, né? O Ian Blachowicz, né, postou lá ele com uma espada lá assinando o contrato, então pode ser que tenha luta do Blachowicz sendo anunciada. Provavelmente pode ter a luta do Islam Makhachev e do Jack Della Maddalena sendo anunciado para Nova York. Eu não sei se vocês viram também, mas o empresário do Ilia Topuria fez uma postagem no X dele lá e apagou rapidamente lá, citando o Justin Gaethje no UFC 322, que é o UFC de Nova York. Não sei se faz muito sentido, né, o Topuria e Gaethje lutarem no UFC de Nova York por ter já o Islam e o Jack Della Maddalena lutando, mas, né, quem sabe, né, a gente não sabe o que o Dana White pode aprontar aí. Então essa luta também pode ser confirmada, né? E aí o Tsarukyan, Pimblet ficaria chupando o dedo, né? E aquele discurso lá do Justin Gaethje lá sobre se aposentar provavelmente pode ter feito sentido, né? E pode ter realmente feito a diferença para ele conseguir um title shot, né? Então temos que ficar de olho aí no que o Dana White pode apresentar hoje, aí até sobre os eventos aí que vão ter até o final do ano, né? O pay-per-view de novembro, né, que é o de Nova York, e o de dezembro, que é em Las Vegas, né, que fecha o calendário de 2025, né? Então, também falando sobre a categoria dos penas, também não se surpreendam também se às vezes eles já apresentarem alguma luta aí pro Volkanovski já, entendeu? Às vezes nem esperar o UFC Noite, a gente não sabe. Temos que aguardar. O próprio Carlos Prates, né, postou também ali, se eu não me engano, não me lembro agora se foi no Instagram dele, se foi no X, e tava escrito na legenda ali, né, tinha uma foto dele escrito na legenda: grandes notícias vindo por aí e um telefone. Então pode ser que tenha uma luta do Prates aí confirmada. Então, para ficar de olho mesmo, realmente, aí nas páginas do UFC hoje, para ver o que o Dana White pode estar anunciando. E também, né, no UFC Xangai, tivemos brasileiros, né, e tivemos a primeira vitória em um main event, né, envolvendo um brasileiro em 2025. O Johnny Walker venceu, confesso que eu não imaginava. Essa luta gerou muitos memes, né, aquela entrada de queda do Johnny Walker contra o chinês ali, no primeiro momento da luta ali. Inclusive ele postou, né, um vídeo nele raspando o bigode, né, deixando só a barba para ficar similar aos lutadores lá do Cáucaso, né, os lutadores do Daguestão, ou o Shimaev também, que é da Chechênia também. Eles têm, né, essa questão aí da barba e eles tiram o bigode. Então, um grande resultado pro Brasil, né? O Johnny Walker estava meio descredibilizado, né? Que vinha de 2 derrotas e 2 derrotas pesadas, né? E se reencontra com a vitória. Isso é ótimo, né, cara? Ele agora pode olhar ali pra frente, ali no ranking, ali, quem sabe, né? Talvez agora o UFC com essa vitória dê um casamento um pouco melhor para ele, não vá fazer ele servir de escada nesse momento. Então, vitória importante, e graças a Deus, né, agora o Brasil vence uma luta em main events em 2025, né, porque o Brasil tava 0 vitórias e 10 derrotas, então agora pelo menos uma para a gente colocar na conta. E vamos ver aí também o que vai virar dessa categoria, né, nos meio pesados aí, aproveitando falando do Johnny Walker. Também teve declaração do campeão Ankalaev, né, que ele aceitaria lutar com o Shimaev, né? O Shimaev já falou que gostaria de lutar com o Poatan, né? O Ankalaev também falou que aceitaria lutar com o Shimaev caso o Shimaev suba de categoria. E além disso, o Ankalaev também falou que em 2 rodadas quer também subir de categoria e ir para os pesados, né? Desculpa, gente. Então, será que o Ankalaev vai chocar o mundo aí, conseguir vencer o Poatan,
subir de categoria depois também. Será que o Ankalaev daria luta aí com os pesados? Eu acho que sim, viu, gente? Eu acho que tem uma galera ali que o Ankalaev, pelo nível de grappling dele ali, ele conseguiria sim se colocar entre os tops da categoria dos pesados. E quem sabe até disputar um cinturão no futuro, né? Mas isso aí a gente tem que guardar. E, inclusive, esse plano depende muito, muito mesmo do que o Ankalaev vai apresentar no octógono e dos resultados dele, né? Ele não vai conseguir subir de uma hora para outra, né? E ele tem que fazer mais barulho, ele tem que talvez entregar um pouco mais, né? Em questão de entreter e tudo mais, para o UFC disponibilizar essa subida para ele e dar grandes lutas para ele. Isso é extremamente necessário. E o UFC Rio também, agora eu quero falar um pouco sobre isso, tá tendo cada vez mais lutas, né? A gente viu que o Walter Walker vai enfrentar o irmão do Kamaru Usman aqui, como a gente já tinha discutido, né? Charles e Fiziev vão fazer a luta principal. A gente vai ter o Jonathan Diniz lutando também, Petrino. Cara, o UFC Rio vem me surpreendendo e positivamente. Eu achava que a gente não teria um evento tão grande assim, porém a gente vai ter um evento bem legal para quem for participar, né? Inclusive os ingressos já estão esgotados, vendeu muito rápido, né? Imagino, né, que seja muito por conta do fato que o Charles vai estar lutando lá. Isso, o Charles atrai muito fã ao redor do mundo, né? Então você imagina entre os brasileiros, né? Então a gente tem que ficar bem feliz por esse evento estar bem recheado e pô, legal demais quem vai estar lá, quem vai ter essa experiência. E para quem vai assistir em casa também, a gente também tem que comemorar de eles terem feito um card legal pro fã brasileiro, né? Pra gente ver que o UFC ainda olha assim pro Brasil, olha muito pro nosso mercado. Afinal, né, o Brasil sempre cedeu muitos lutadores ao UFC e outras organizações também. O Brasil é muito grande, né, no MMA. E isso que o UFC fez aí montando esse card só comprova cada vez mais, né, e continua mostrando que o Brasil ainda é relevante e, queira ou não, sempre vai ser, né? Aqui o Brasil sempre produziu grandes lutadores e tem um público bem grande que é fã de MMA e que é uma galera que acompanha fortemente o evento. E é isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido aí a minha ausência. Eu vou provavelmente amanhã estar aqui de novo para repercutir aí o que o Dana White pode anunciar hoje. Provavelmente vão ter lutas grandes aí, lutas legais aí que ele vai anunciar e vai ter bastante coisa pra gente discutir amanhã. Provavelmente eu devo voltar com isso amanhã para a gente destrinchar o que for oficializado e também já vou começar a produzir o vídeo sobre o Max Holloway no nosso quadro de psicologia, fechado? Então, se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, comenta aí o que vocês estão achando de todo esse cenário que vem se desenhando aí nos últimos tempos no UFC. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com um amigo aí pra gente aumentar a nossa base aí no canal, deixar uma comunidade mais forte, mais legal. Ativem o sininho para vocês acompanharem aí o que eu for lançando nos próximos dias. E até amanhã. Fechado? Tamo junto.